Olá, boa tarde. Estamos aqui no Facebook do Conselho Municipal do Direito das Mulheres de Paulínia e hoje, na nossa live semanal de toda sexta-feira às 17 horas, nós vamos receber a psicóloga Thaís Chaves e ela vai falar um pouco para a gente sobre ansiedade. Tudo bem, Thaís? Seja bem-vinda. Tudo bem. Obrigada pelo convite, viu, Edna? Estou muito agradecida aí poder falar de um assunto que acomete tantas pessoas, que é a ansiedade, né? Uma coisa tão grave aí, que tem nosso país, né, disparado em casos de transtorno de ansiedade, né? Uma em cada três pessoas sofre ou vai sofrer com sintomas da ansiedade. Então, é um assunto que a gente tem que falar sempre, né? Então, que bom que eu estou aqui podendo trazer esse conteúdo para as pessoas. É um prazer imenso te receber. Mas fala pra gente o que é ansiedade. Vamos lá, né? Para ficar de uma maneira assim, Bem mais tranquila, simples, bem né? simples para a gente entender. Como que você identifica, né? A ansiedade, ela nunca é uma sensação agradável, né? Ela é uma apreensão bem desagradável, nunca ela é gostosa. E ela faz a gente ficar assim no estado de alerta. Então, como eu falei, é uma apreensão desagradável com algo que vai acontecer. Por isso que as pessoas falam, né? Ah, o ansioso sempre está lá com a cabeça no futuro, fica sofrendo por antecipação, nem aconteceu, está aqui sofrendo, né? Então, aí a gente já entende o que é ansiedade, é um perigo futuro, assim, que a pessoa, ela fala, meu Deus, sabe aquela coisa assim, Edna, e se? E agora? Como será que vai ser? O que será que vai acontecer? Sabe o tal do e se? Uhum. Né? A gente não tem certeza do que é, então é uma situação assim que nos ameaça, né? A gente fica inseguro, a gente não sabe o que vai acontecer, então aquilo causa ansiedade. Então é uma emoção desagradável, né? E é aquela preocupação excessiva, você não consegue se desligar muito daquilo, e isso traz muitas reações, não só os pensamentos preocupantes, né? Como a gente tem muita reação física, a gente se comporta também de uma maneira muitas vezes ruim. Acontece muita coisa, viu, Edna? Muita coisa. Então é sempre aquela pessoa que está assim, também acelerada, parece que o tempo nunca dá, fica, sabe, correndo contra o tempo, parece que até o relógio corre mais rápido, as horas do relógio, sabe? Uhum. Eu sempre falo assim para as pessoas, né, ansiosas, né? Começa a reparar como as outras pessoas agem com a mesma situação que você está passando, né? Você tem as mesmas horas do dia que as outras pessoas têm e até muitas situações parecidas. Por que que você fica nesse grau de nervosismo e apreensão? Você nunca tem tempo para nada, porque você sempre está com essa respiração ofegante, né? Com essa, aí não dorme, aí embrulha estômago, dá dor de barriga. Mas assim, sabe, Edna, a ansiedade, ela é algo normal, assim, né? É algo que todo ser humano tem. Até para separar, posso ir falando, assim, separar o que seria uma Pode. ansiedade Isso, normal, pode falar. Uhum. para uma ansiedade que já está preocupante, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa, assim como o medo, né, que é algo, é uma emoção ali primitiva, que nos protege de algo ali que de ruim que pode acontecer, né? Mas o medo a gente sabe o que é, né? Então, sei lá, a gente tem medo de ser assaltado ali, viu uma pessoa ali, tem um perigo, né? A gente fala, meu Deus, aquela pessoa vai fazer alguma coisa comigo, ou às vezes está no volante, sei lá, alguém fecha você no trânsito, aí você vem aquele medo de bater o carro. Então, são coisas reais, né?
A ansiedade já você não tem ali aquela realidade concreta, é muita coisa que você imagina que pode acontecer, é aquela previsão negativa do futuro que você faz, sabe? De alguma situação. Então, a ansiedade, ela é a gente precisa dela, ela é normal até quando ela serve para nos alertar, assim, de algo que nos traz um medo, uma insegurança, porque assim a gente se prepara para agir, né? Então, quando eu tenho que fazer alguma coisa que eu nunca fiz, e aí eu fico preocupada como que vai acontecer, e isso vai me ajudar a se preparar para aquilo, né? Então, é bom, por um lado, a gente ter ansiedade. Agora, quando ela começa a trazer um sofrimento muito grande, um desgaste emocional muito grande, sabe, uma preocupação ali, você vê que você está gastando muita energia, e aí já atrapalha até você em outras tarefas, você fica muito tempo pensando naquilo, até as pessoas para ir entendendo assim, o que já começa a ficar, que a gente chama de patológico, que já está virando problema, de assim, né? Eu sou, vamos dizer assim, sou uma pessoa muito ansiosa. E isso me faz mal. Só que o que eu estou fazendo hoje em dia? Eu acabo comendo muito, eu como. Quando eu estou ansiosa, eu vou lá, eu como. Sabe? Ou você começa a não dormir direito. Se você fuma, aí você fuma o dobro. Ou você compra coisas que você nem precisa e você começa a gastar dinheiro demais. Pessoas que fazem uso de drogas ilícitas para se acalmar. Pessoas começam a beber muito, então tá ansioso, aí bebe muito, sabe? Muita irritação, nesse sentido, assim, de um modo geral. Tem outros exemplos, assim, correndo sempre contra o tempo, tudo. Então, assim, você já está sofrendo já com ansiedade, já tá ruim, e você está fazendo outras coisas que são ruins, vão te prejudicar, como um método para aliviar aquilo. Mas são coisas, atitudes negativas, assim, só vai criar outro problema. Então, aí já dá para entender um pouco, não sei se ficou claro, assim, entre uma ansiedade que seria normal, que é aquela do dia a dia que nos leva para agir, puxa vida, deixa eu me preparar. Então eu tenho que me informar disso, saber o caminho para chegar em tal lugar, eu vou fazer assim, assado, então aí eu me preparo para aquela situação que me gerou insegurança. Dá um friozinho na barriga, às vezes eu posso não dormir, às vezes eu fico apreensiva também, a mão soa, mas ok, fui, passou. Agora, quando já é algo exacerbado, seus pensamentos não te deixam em paz, as reações físicas já começam a ser muito intensas, começa a prejudicar outras áreas da vida, bom, e por aí vai. Aí você vê que já vira um problema, né? E aí a pessoa começa a fazer coisas para aliviar, então já está ali no nível patológico, precisando de ajuda profissional. Entende? Então, aí só para dar um fechamentozinho, eu tô com uma colinha aqui para não esquecer nada do que eu queria falar. Tem algumas coisas importantes assim que eu sempre observo, sabe, no consultório, para ver o grau que está isso, porque a gente sempre tem em mente, né, se está uma ansiedade nível leve, moderado ou grave, né? Então, eu vou olhar isso. Então, primeira coisa, eu vejo assim o impacto que isso está dando na vida da pessoa, sabe? Está atrapalhando o desempenho, ela já não está conseguindo fazer as coisas bem, ela já está evitando certas coisas por conta da ansiedade, ou tem muito sofrimento, às vezes assim, a pessoa ela faz tudo o que tem que fazer, sabe, Edna? Mas assim, é muito sofrido, é muito esforço. Outra coisa também que eu vejo muito é assim,
quanto tempo que fica durando aquela ansiedade na pessoa, sabe? Também o tempo me dá uma noção, assim, do grau de sofrimento daquela pessoa, né? E também, assim, às vezes pessoas, elas já tentaram várias alternativas para amenizar a ansiedade, né? Já tentou vários métodos, terapias, sei lá, recursos, inclusive já vem, né, aumentando o consumo de cigarro, bebidas, comida, enfim. E aí eu vejo e falo, nossa, já vem muito tempo esse sofrimento, né? E aí, nesses casos, já é uma ansiedade que está bem instalada, que vai exigir mais empenho no tratamento, porque ela já está mais forte. Viu, Thaís? Assim, para a gente observar se está começando a entrar num estado já anormal. Tem algum sintoma que começa a aparecer para gente que a gente já tenha que procurar um tratamento, um médico, um psicólogo? Queria que você falasse também quem é que as pessoas devem procurar quando começa, né, esse Tá, quadro. tá, a parte de sintomas e quem deve procurar primeiro, né? Que você está perguntando, é isso, né? Isso. De sintomas, muitas vezes as pessoas que sofrem com ansiedade, ela não percebe, né? Quem percebe, às vezes, é quem está do lado, né? Que dá um toque. Então é importante a gente saber até para a gente ver, né? Filho, E marido, né? exatamente, ouçam as pessoas do lado. Se duas, três pessoas estão falando, nossa, você é muito preocupada, você é muito encanada, nossa, você Uhum. não relaxa, nossa, você é muito tensa. Fique atento, que são sinais de ansiedade. Então, assim, Certo. pessoa muito estressada, assim, como que eu posso dizer que estresse também tem uma definição para isso, né? Mas preocupação excessiva, pessoa sempre tá com aquela falta de ar, sabe? Sempre tá, essa pessoa tá sempre assim, parece que tá faltando ar, né? Às vezes ela vai fazer alguma coisa ali, né? Ela sempre tá com a mão suando, tá com aquela mão fria. E pessoa que tem uma dificuldade para relaxar, tá sempre tensa, pessoa muito crítica demais, sempre muito irritada, se cobrando muito. E também tem o contrário, viu, Ed? Tem pessoas que têm uma autoestima lá bem ruim, uma autoestima bem frágil, e também podem ser muito ansiosas. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui é, tem que estar, assim, para caracterizar uma ansiedade psicológica, tem que ter vários sintomas acontecendo ao mesmo tempo. Então, cada caso é um caso. Mas, no geral, assim, essa pessoa que tem essa sensação de urgência para tudo, não sabe esperar, lá na frente que vai acontecer, a pessoa já está aqui, ó, nos mínimos detalhes, tentando saber tudo, tentando resolver. Aí ela se acelera, fica uma agitação interna, a pessoa se sente meio agitada e agita os outros também. Sente também aquele peso, muitas vezes as pessoas não percebem, mas assim, as dores de estômago, as enxaquecas, sabe, dor de cabeça. Que mais aparece isso, né? A pessoa tá com gastrite já, muita enxaqueca, aquele estômago embrulhado sempre, e aquela incapacidade de relaxar, muita apreensão com tudo, e muita, assim, pensamento negativo, assim, ela sempre vai pensar a pior hipótese naquela situação. Então, ela nunca vai pensar assim, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, né? Ela vai pensar nos problemas que pode ter, sabe? Nos problemas que pode ter. E as pessoas veem assim, muito assim, tentar falando até de estômago, cabeça, tensão aqui nessa área, sabe? Dos ombros, a cervical, tá sempre tudo rígido, tudo duro, né? E isso daí são os principais sintomas, assim, né?
E então tem que avaliar, porque dos transtornos de ansiedade tem vários tipos, e aí cada tipo vai se manifestar de uma maneira, sabe? Uhum. Manifestar de uma maneira, assim, mas no geral seria isso, viu, Edna? E Para daí evitar. procura um médico ou procura já um psicólogo, um psiquiatra? Qual que é a orientação? Então, ó, assim, a orientação é procurar primeiro um psicólogo e depois um psiquiatra, porque aí o psicólogo vai ver o nível que tá, se é necessário entrar com medicação, né? Então, assim, Uhum, o psicólogo não receita medicação, né? uhum, Mas ele vai ver se precisa encaminhar para o psiquiatra, que aí sim é habilitado para indicar o remédio, né? uhum, Mas não existe assim tratar ansiedade só com remédio. Ela uhum, não vai esse problema não desaparece tomando uhum, remédio. Isso é só para amenizar os sintomas para a pessoa funcionar melhor na vida, não ficar assim paralisada, empacando, sofrendo com essas sensações. Então ela toma medicação para dar uma baixada nisso. Mas é a terapia que vai ajudar essa pessoa a lidar com a vida de uma outra maneira. Para aí uhum. sim ela gerenciar essas preocupações, assim, olhar as coisas de uma outra forma, agir de uma outra maneira. E muitas vezes, quando a ansiedade vier, ela saber o que fazer, né? Ela saber como lidar. Seria isso. Uhum. Eu tenho ouvido falar que agora, nesse período aí de isolamento, está tendo bastante, né, o aumento da ansiedade, né? Tá tendo muito, é muita preocupação, né? E tem motivo, né, Edna? Uhum, Tem motivo, né? A questão toda que o país está enfrentando aí de desemprego, né, até o próprio isolamento social, que tirou as pessoas da rotina. Então, é uma mistura ali de medo e muita ansiedade, né, e de não saber como as coisas vão acontecer daqui para frente. Então, a ansiedade é essa incerteza, né, essa uhum, insegurança com o futuro. Então, realmente, agora, ninguém tem certeza, né, como que vai ficar a economia do país, né, como que as pessoas agora que, né, negociaram os seus aluguéis aí, né, e aí, ano que vem, será que vai ter, né, como pagar, né, aquilo que agora teve um abatimento, e as dívidas, como que vai ficar, e aí agora eu tô sem uhum, emprego, será que o país vai voltar a andar para eu conseguir o emprego, para conseguir pagar as minhas contas? Então, realmente fica uma situação bem difícil para você administrar, né? Tem que ter muita calma, tem que saber. Eu tenho até uma atividade que eu passo para os pacientes quando está com a cabeça muito cheia, sabe, Edna? Quando a cabeça está ali, a gente fala, uhum. a cabeça pilhada, e você está muito preocupado e está sofrendo, porque você imagina, né, essa situação que a gente está vivendo agora, né? Vem muita ansiedade, tem muita incerteza, né? Tá, mas como você também não ficar ali, né, jogado no meio desses sintomas aí, ficar Só piora, né? virando Fica. uma bola de neve, você tem que, tá, peraí, né, calma. E muitas vezes as pessoas, elas não conseguem, assim, parar nesse pensamento todo aí de preocupação. Aí eu falo assim, ó, vamos fazer o seguinte, se a cabeça não tá, eu sempre falo assim, a cabeça não tá te deixando em paz, então cata um papel, pega um papel lá, aí você vai escrever todos os medos que você tem. Porque quando você começa a externalizar, isso é uma técnica até para você lidar com a ansiedade. Então tá, pega lá uma coluna, você vai colocar, tá, todos os medos, tudo que você tem medo que aconteça.
Ah, não vou conseguir emprego, não vou ter dinheiro para isso, ai, sei lá. Coloca tudo ali. Na outra coluna, você vai escrever, tá? Tudo aquilo que você está pensando, né? Que você pôs ali na primeira coluna, tá? Se aquilo acontecer mesmo, se você não conseguir, se não der certo, quais seriam os seus principais problemas, então? Quais seriam os problemas ali? Aí você já vai falar, puxa vida, eu teria isso, isso, isso. Aí você vai falar, tá. Aí na terceira coluna você vai pensar em soluções, né? Você vai falar, Uhum. tá, o que que dá para eu atenuar isso, amenizar, sabe? Aquela coisa, tá. Se isso acontecer, então eu vou fazer isso, Uhum. sabe? Vou contornar ou Uhum. mesmo resolver. Então, às vezes, quando a gente está com tudo na cabeça, a gente não consegue fazer nada, a gente só fica sofrendo. Então, tem várias atividades, assim, recursos que eu procuro utilizar com os pacientes, eu mesmo falo para eles fazerem em casa, que é assim, para botar no papel, se acalmar, se organizar e procurar caminhos. Senão você só fica sofrendo. E Uhum. aí só fica aumentando, né, o problema. Então, isso é um recurso bem legal aí, fácil e ajuda bastante. É porque, na maioria das vezes, não é real, né? A situação, né? Vai criando, né? A mente vai criando, né? Um Sim, futuro, né? ela sempre, verdade, isso que você está falando, é bem isso. Sempre, a gente fala, a mente sempre cria os piores cenários, né? Aí Uhum. depois que acontece, geralmente a pessoa fala assim para mim: nossa, nem aconteceu aquilo que eu pensei. Mas assim, ó, realmente, não sei a te dizer a porcentagem, Edna, mas quase nunca acontece exatamente como Uhum. a pessoa pensou. Ela sofre horrores, ela acha que a outra pessoa vai falar X coisa para ela, ou que ela vão negar, ou que ela não vai conseguir. Ela pensa em N coisas, por isso que a gente fala que a ansiedade é um pensamento catastrófico e que generaliza muito. Então, assim, você foca tanto numa coisinha ali, fala, é isso que vai dar problema. E aí você não vê o entorno, sabe, Edna? Você não vê as outras possibilidades que invalida aquele medo terrível que você está enfiando na sua cabeça, você não consegue ver, porque o seu foco é direcionado para coisa negativa, para o pior, e você fica cego para as outras coisas. Então, assim, o exercício aqui na terapia é mostrar isso para a pessoa, falar, viu, você está olhando aqui, mas você já viu isso? Você não está considerando isso, né? Então você vai fazendo a pessoa pensar em várias coisas. Então vai ampliando o leque dela. Com o tempo ela vai vendo que ela exagera muito, ela vai se convencendo, realmente exagero muito. Aí ela vai lidando com aquilo já de uma outra forma e ela mesma já vai se acalmando. Ela já vai encontrando caminhos melhores, assim, do que essa coisa de catastrofizar, generalizar demais, né? Então é muito comum isso que você falou mesmo, é sempre os piores cenários, viu? É assim, é um futuro negativo, né? Não é um futuro positivo, né? Aí Não, você vai não ficando com medo do é. futuro, né? O que eu vejo assim, como que eu sempre falo isso aqui no consultório, eu não sei quem que enfiou na nossa cabeça que a vida é segurança. Sabe? Que o certo da vida é a segurança, gente. Então a gente tem é, essa ideia, né, de que as coisas têm que ser muito seguras. E a vida, a todo momento, mostra essa insegurança e que a gente precisa sempre ter flexibilidade para lidar com essas circunstâncias, saber lidar com incerteza, saber lidar com imprevisto,
né? A gente ter a criatividade, a gente saber ser adaptável, né? E para algumas pessoas isso é muito difícil. Ela fica naquela busca da segurança a todo momento e é muito difícil achar em algumas situações. Por isso que ela fica pensando tanto em meios de se prevenir uma coisa muito terrível, sabe? E isso desgasta muito ela fica assim, não, então eu vou fazer isso e aquilo, porque se a pessoa me falar isso, eu já vou saber falar aquilo, e então ela fica sofrendo. Então, assim, às vezes simplesmente você vai no médico, nunca foi no médico, primeira vez que você vai pegar aquele caminho, aquele trajeto, nunca foi. Para uma pessoa ansiosa, ela já vai pensar assim: ah, eu vou me perder. Ah, porque eu nunca fui, eu não sei chegar. Aí aquilo já começa. Aí ela vai olhar no Google, mas aí não vai ser suficiente. Aí ela vai ter que ligar para a pessoa lá e vai pedir 1000 referências, sabe? Então você vê que, né, a falta de confiança, né, de É um segurança. trabalhoso, né? É trabalhoso É também, né? trabalhoso, é trabalhoso. Aí ela fala: nossa, mas e se acontecer aquilo e eu não chegar lá? Aí, às vezes, ela vai, assim, querer sair muito, muito mais cedo. Às vezes, chega super cedo no lugar, porque aí ela consegue chegar. Porque lembra aquela ideia dela de que ela sempre vai... que vai dar tudo errado? Aí chega lá, não acontece nada daquilo. Aí ela chega lá, sei lá, 1 hora de antecedência na consulta médica. Mas, assim, tem um desgaste muito grande, Muito sabe? grande, né? É doloroso, né? A pessoa fica ali até chegar a consulta, ela fica pensando naquilo lá, aí ligou, perguntou, aí depois ela pergunta, é amanhã mesmo, sabe? E aí fica vendo aquilo, aí ela já não faz mais nada no dia dela, porque ela tem que se preparar para aquela consulta, sabe? Então, às vezes, assim, se ela dirige, aí ela fica com medo de errar, e ela não vai nem dirigir, ela vai ir de Uber. Então, você vê que tem um monte de coisas, então você vê, assim, a ansiedade em relação... E são coisas pequenas, entendeu? Isso que chama atenção, assim, né? São coisas, por exemplo, eu vou dar um exemplo besta que me veio aqui na cabeça, mas faz sentido, Edna, eu ter medo de um pitbull, por exemplo. Sei lá, vi um pitbull na rua, né? Pastor alemão nem tem mais, né? A gente não vê esse cachorro. Mas faz sentido até ficar com medo, concorda, né? Uhum. Agora eu ver um poodle, Ficar com medo, né? ficar com medo e começar a suar e tremer, né? Isso seria o caso já de uma fobia específica que a gente fala, né? Então a pessoa tem fobia a cachorros, assim como pessoas têm fobia a lugares fechados, multidões, então, lugares, né? Não sobe no elevador, medo de dirigir, né? Medo de, sei lá, pessoas que têm muito medo de barata, aranha, esses bichos de chegar a ter reações assim, muito desproporcional com a realidade, né? E muito que a gente vê de transtorno de pânico, né? Ataque de pânico, né? Muita situação assim acontecendo agora, né? Com essa situação da pandemia, muitas pessoas chegaram a esse nível, né? Do E ataque está de pânico. relacionado, a ansiedade seria assim, como, né, leva ao pânico, quem tem pânico é ansioso, tem alguma relação? Tem sim. Então, assim, dentro da classificação lá internacional de transtornos mentais, ou que a gente usa também é o DSM e tal. Então tá lá, transtornos ansiosos. Então, dentro dessa categoria de transtornos ansiosos, tá lá as fobias, o transtorno de pânico, né? Aquela pessoa que tem uma ansiedade social, tá? Ansiedade generalizada. Aí tem vários transtornos que a base ali é a ansiedade, viu? Então tá tudo sim, tá dentro do transtorno de ansiedade. E uma coisa, assim, sabe, Edna, que eu sempre falo,
não demora muito para procurar ajuda, né? As pessoas, como é uma coisa emocional, as pessoas né, levam tempo até se convencer que assim ela realmente não sabe resolver, que realmente está atrapalhando ela de verdade, que ela precisa ter alguém para ajudar, sabe? Então as pessoas demoram muito para buscar ajuda, e o que acontece muito é assim, a pessoa que já está, por exemplo, assim, só para você ter ideia, eu já atendi pessoas que têm ataques de pânico assim há muito tempo. E não para em terapia nenhuma, assim, não para fazer a terapia, entendeu? Então, tá sempre vindo e some, vindo e some. Então, assim, tem ataque de estar trabalhando, aí ela percebe que tá vindo o ataque, ela fala assim, ai, dá licença, dá licença. Aí ela vai lá pro banheiro, aí ela tem um ataque dentro do banheiro, ninguém tá vendo, ela passa mal lá dentro do banheiro, aí ela lava o rosto, tudo, volta a trabalhar. E isso a pessoa vai se acostumando a agir assim, né? E eu vejo pessoas muito assim, com fobias, e nossa, de anos, e tá assim, vivendo assim, problema gravíssimo com o elevador. Sobrevivendo, né? Não é vivendo, né? Tá sobrevivendo. Então, eu já tive casos assim que a pessoa falou para mim: olha, eu nem sei quanto tempo eu tenho problema em entrar em elevador, eu nem entro. Então, para todo lugar que eu preciso ir, que tem a possibilidade de ter um elevador assim, eu já tenho que supor, né? Será que tem um elevador? Deixa eu perguntar se tem como eu ir de escada. Então, Uhum. assim, ela já começa a escolher lugares, você vê que, assim, ela já começa a evitar coisas, né? Porque imagina Uhum. assim, eu vou no lugar, aí só tem elevador. Ah, então não posso ir nesse lugar. Então ela começa a ter que ficar procurando lugares, sabe? Então, pessoas que, Uhum. assim, não gostam de multidão, assim, muita gente, por exemplo. Agora não tá ninguém saindo, mas, assim, pessoas que têm esse problema começam a não sair, evita. Não sai que não vai Uhum. para um restaurante, não vai para um supermercado. Então, pede para outras pessoas. Então, por isso que eu Uhum. falo, quem está do lado, muitas vezes é que vai notar, né? Às vezes ela fala, ai, não, não vou. Aí ela Uhum. tá com medo, sabe? É medo ali, é ansiedade, ela tá com medo de passar mal lá, né? Então, Uhum. pessoas que têm problema, assim, com ansiedade social, que a gente fala que é de se expor em público, né? Eu vejo, como eu atendo muito jovens, né? Então, tem que fazer apresentação, assim, eles evitam o máximo, assim. E quando chega para apresentar, eles têm ataques, assim, em cima do palco, na frente das pessoas. Muitas vezes, eles, como eu falei, já tem tanto tempo isso, sabe, Edna, que eles começam a disfarçar. Eles começam a disfarçar, assim, as pessoas notam que tem alguma coisa esquisita acontecendo com ele, mas ele fala, ai, não é nada não, não é nada não. E, então, assim, a pessoa tem que ver, puxa vida, é um sofrimento, você não precisa passar por isso, sabe? Uhum. Tem tratamento, tem como você viver melhor, sabe? Então, as pessoas ficam naquela luta, e sem falar que uma ansiedade que não é tratada, ela pode evoluir para uma depressão. Uhum. Então, muitas pessoas com depressão, muitas vezes vieram lá atrás de uma ansiedade que foi ficando grave e não teve tratamento. E Thaís, pode ter em criança também? Sim, sim, com certeza. E como que a A gente ansiedade, observa assim numa criança? Porque acho que seria importante a gente saber, né, como observar num filho, né, para não deixar um adulto, né, virar um adulto ansioso, né? porque assim, a ansiedade, o medo da criança, assim, até é que nem eu falei, como no adulto é normal Uhum. até ficar ansiosa para ir para a escola, né? Ter medo do escuro, né? Eles têm medo de ter fantasma, algumas coisas assim, né? Então, assim, tem alguns medos que faz parte. Toda criança teve isso, né? Uhum. Agora, você tem que ver se a criança fica com isso por muito tempo, Uhum. entendeu? Então, assim,
A criança chora desesperadamente na porta da escola, agarra nas pernas da mãe. Entende? Chega lá na escola, a criança trava. Ela não consegue conversar, ela não se relaciona, ela fica de canto, sabe? Essa tia fala com ela, sabe, não treme para falar, ela não quer ir para a escola, criança que fica fala muitas, porque assim, se é pra gente que é adulto, já é difícil explicar a ansiedade que a gente tá sentindo, que às vezes a gente não sabe nem dar o nome do que ele tá sentindo, imagina uma criança. A criança, ela fala muito assim, ai, minha cabeça, ou fala, ai, minha barriga, minha barriga, minha barriga. Aí o que acontece? A mãe leva no médico, não tem nada. Não acontece, não tem nada, faz o exame, não tem nada. Desconfia que pode ser emocional. Às vezes essa dor, porque assim, quando a gente sente ansiedade, a gente tem uma sensação ruim aqui no plexo, né, no plexo solar, isso, dá uma angústia, né, uma coisa aqui ruim, né. Ux, que susto, tô estourando coisa aqui. Aí então, e isso são sinais para os pais. E outra coisa também, criança pergunta incessantemente a mesma coisa, porque agora também me vem assim, tem as fases da criança que elas fazem muitas perguntas, certo? Pergunta, né? Mas as perguntas são específicas, assim, ligadas a alguma coisa, sabe? Já assim que é alguma coisa que vai acontecer, não é que é alguma coisa, né? Mas alguma coisa vai acontecer. Então, ela quer entender muito, ela fica perguntando. Então, você vê que está preocupada. Né? Os pais têm que ficar antenados, assim, às vezes a criança não dorme, né? Sei lá, vai ganhar, amanhã é Natal, sei lá, vai ganhar presente. Tudo bem, toda criança fica ansiosa, mas você vê que aquela criança é um negócio mais exagerado, sabe? É uma agitação, aí ela não dorme, e chega sempre que tem alguma coisa assim, né? É igual a gente, só que tem que entender a linguagem da criança, né? Igual a gente, assim, adulto. Então, a criança muito, assim, com agitação, né? Muito agitada. A gente percebe também na comida, né? Que a criança dá para reparar muito na comida, então comer muito rápido, né? Ou a criança fala, não, mãe, não quero comer. Então eu falo, tem que observar, né? Porque pode ser ansiedade, como pode não ser algo assim. Pode ser algo ali do momento e tudo bem, né? Mas começa a espalhar demais, assim, para tudo, a criança começa a agir dessa maneira, aí os pais têm que procurar uma orientação, procurar uma ajuda para ver se realmente é uma ansiedade que já está ficando grave, né? E você sabe se tem alguma relação com pais ansiosos e filhos ansiosos? Tem total. Assim, como eu falei, eu atendo jovens e adultos. Então, o início tá todo na infância, né? Ele não se tornou uma pessoa ansiosa agora, porque assim, esse funcionamento psicológico dele, essa mente ansiosa, não é agora porque ele entrou numa faculdade, não é agora porque ele arrumou um trabalho, não é, sabe? Já é um comportamento ali aprendido já de muito tempo. Então, você, na terapia, vê o quanto os pais contribuíram, né? Lógico que sem saber, mas contribuíram para aquela criança se tornar muito ansiosa, né? Então, sim, é como, às vezes, os pais têm problemas já com ansiedade e nunca perceberam, nunca se trataram. Então, eles acabam educando os filhos também de maneira ansiosa, né? Ou às vezes não, às vezes as atitudes dos pais deixam a criança ansiosa e os pais não percebem, né? Que está prejudicando, assim, a criança. E isso só vai evoluindo, né, Edna? Só vai piorando. Né? Então, casos de separação, tem N causas, né?
Tem pais que cobram muito, ou pais que também são muito ausentes, não dão um amparo para a criança, uma orientação, a criança fica muito solta e ela pensa muita coisa sozinha. Ela tem que se virar muito sozinha. Então, imagina, não tem maturidade, né? Então, ela sofre demais. Ela sofre demais, fica ansiosa. Ô, Thaís, me veio aqui agora, nesse período, assim, que está tendo bastante crises, né? Crises, não é a ansiedade já instalada, mas as pessoas estão tendo uma crise. Qual que é como agir diante de uma pessoa numa crise de ansiedade? A crise de ansiedade, primeira coisa a gente fala assim, né? O que tá deixando você assim? A gente tem que definir qual que é o problema, né? Igual eu falei para você daquela atividade, né? A gente tem que enxergar, Né? a gente tem que enxergar qual que é o problema ali, e como que a gente pode, assim, o que a gente tem, como que fala, o que depende da gente para resolver aquilo. A gente vai, então, fazer e a gente vai ver o que não depende, aí tem que ter tolerância, né? Tem que ter muita paciência, não tem... Porque imagina você tentar resolver uma coisa que não depende de você, né? Então, é saber não focar naquilo que está... Eu falo assim, como não focar naquilo, né, que tá dando problema? As pessoas falam, meu Deus, isso daí tá me deixando, né, descabelada. Como que eu não vou ficar pensando nisso? Né? Como que eu vou fingir que não tá acontecendo? Eu falei, tá, mas se você ficar olhando para isso, a coisa vai piorar ainda mais, você não vai ter solução daquilo, você não vai estar vendo o que está acontecendo no seu dia a dia, aproveitando, vendo as outras coisas. Então não adianta, né? Então, eu vou ajudando a tirar o foco daquela pessoa em cima do problema, né? E o que dá para ela resolver, ajudar ela a caminhar em direção daquilo que ela consegue. Eu tenho uma pergunta aqui, que talvez você já tenha até respondido, mas a pessoa perguntou assim, qual que é uma dica para ela, que é uma pessoa ansiosa? Ela fala que ela tem até ânsia de vômito antes de fazer uma apresentação. Então, qual que é a dica para ela melhorar isso? Pois é, eu sempre falo assim, eu sei que tem uma apresentação. Em primeiro lugar, né, tem que ter segurança, então, do conteúdo que você vai apresentar. Em primeiro lugar, né? Então, a gente tem que estar seguro daquilo que a gente vai passar. Treinou, tá tudo ok, né? Fez no espelho lá, treinou, tá tudo que você vai passar, legal, beleza. A próxima parte é técnica de respiração. Aqui eu passo técnicas também de relaxamento e criar cenários mais encorajadores para você. Então eu falo assim, a mente, você tem que estar se auto-observando. A tua mente, ela vai meio que te sabotando ali, criando medos dentro de você. Então pensa, nossa, eu sei do conteúdo, eu vou conseguir, sabe? Poxa, eu sou uma pessoa, né, entendida aqui do assunto, vai dar tudo certo. Imaginar cenários mais fortalecedores, entendeu? Imagina até você subindo lá, ficando à frente de todo mundo, que nem eu sempre falo, né? Se não quer encarar as pessoas, né? Põe um ponto lá, fixo, em um lugar que você fique segura, que não desconcentre, né? Se você não consegue ficar olhando lá para todo mundo, se isso vai te trazer ansiedade, porque as pessoas vão, quem está ali preocupada, ficar vendo a feição dos outros, aí já vai ficando nervosa com aquilo. Então, não olha em um ponto fixo. E respiração. Tem uma respiração que eu também sempre passo para os pacientes. Você faz quantas vezes você achar necessário antes da sua apresentação, um dia antes, sabe? Que é a 478, né? Que é facinho de lembrar, 478. Então, você vai inspirar em 4 tempos. Tem que respirar, gente, né? Respira, inspira. O ansioso não respira, né? Não O ansioso respira. Respira daqui para cima, né?
Exato. Então, assim, inspira em 4 tempos, segura lá em 7, conta 7 segundos, e aí você solta em 8 segundos. Tem outras também, mas é 4, 7, 8. Vai se acalmando, porque isso vai trazendo um relaxamento para você. Então, resumindo, tenha confiança no conteúdo, acredita mais em você, então cria cenários mais fortalecedores, não dá voz ali, né? Eu falo, não dá muita pilha para os pensamentos que é de insegurança, de que você vai falhar, que isso e aquilo, entendeu? Acredita mais em você e respira, faz alongamento, se solta lá na hora, né? Tenta entender mais como que vai ser esse cenário que você vai apresentar também para te deixar mais segura. Então tem várias coisas assim, né? Apresenta um dia antes não, né? Apresenta antes para alguém, para você ter mais confiança. Tudo isso vai te ajudando mais. Aqui tem um comentário, né, da Lisandréia, que ela usa pontos fixos, né, para se concentrar e não distrair também, né, que é a expressão das pessoas, né, pode Isso. descontrolar a gente, né, às vezes a pessoa faz uma expressão que não tem nada a ver com a gente, mas a gente já está ali falando, você Exato, vê porque aquilo, essa desconcentra, ansiedade. né, Exato, porque assim, você tem medo da avaliação dos outros, né? né? Do julgamento. Essa é a pior preocupação do desempenho, né? Então, relaxa, confia que você sabe que vai dar tudo certo, fixa num ponto lá e vai, né? Vai brilhar. E respira, né, porque senão começa a falar sem respirar. Respira, isso, aí a voz nem sai. Respira, fala devagar. Tudo isso ajuda. A gente ri, mas assim, eu já sofri muito de ansiedade, né? E realmente é um sofrimento, né? É um É, é, um, sofrimento. é um sofrimento. Você vive num mundo assim imaginário, né? Você cria um mundo, né? É muito ruim mesmo. É muito ruim. Não é bom, não. Então, eu acho assim, a meditação, técnica de respiração, Isso, exato, yoga, né? A prática exato, gente. chinesa, Tai são técnicas. chi, tudo isso, gente, é importante. Pode falar, gente. Te cortei, Não, desculpa. então. Não, não era isso, né? Que são técnicas que ajudam a gente a se concentrar. Eu vejo muitas pessoas ansiosas falarem assim: eu não aguento meditar. Mas a meditação foi É, feita para ansioso, para quem já é é. tranquilo, Por isso que não tem precisa, problema. né? É por Por isso isso que que ela ficou ansioso. precisa. É, É um não é? aprendizado, é um aprendizado. Então, assim, é necessário sim, gente, técnica, relaxamento, meditação, uma yoga, um tai chi, o que mais? Para alguns casos, atividade física é muito bom, necessário. Tem organização e planejamento também, que é aquela vida muito bagunçada, muito na cabeça, sem um cronograma, um planejamento também traz muita ansiedade. Não deixe tanta coisa na sua cabeça. Coloque mais no papel. Haja, tenha ação, sabe? E tem também muito legal que as pessoas se beneficiam também a acupuntura e o Nossa, mindfulness. maravilhoso. É. E o Mindfulness, Uhum, que é o que está ajudando muitas pessoas, porque é um treino de atenção ao momento presente. Então, uhum. faz a pessoa assim, se corrigir dessa agitação de estar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, no piloto automático, então nem percebe. Então, o Mindfulness faz a pessoa, opa, estou aqui agora, então é eu aqui agora. Então, isso vai ajudando também a pessoa a se policiar daquela coisa, né? Tô com o celular, tô com o computador, aí eu tô falando com a pessoa aqui, ou tô lá em casa, né? Aí faz 1000 coisas ao mesmo tempo, aí não dá atenção pro filho, aí não ouve o que as pessoas estão falando. Então fica uma agitação muito grande e a pessoa depois se sente muito pesada, cansada,
né? Aquela fadiga mental, física, né, Edna? É muito ruim, né? Ô, Thaís, só para comentar aqui, porque as pessoas já estão aqui, elas próprias conversando e uma ajudando a outra aqui, né? Que é muito legal. E, Que é muito legal a gente trocar essas dicas com quem já passou por isso e como que ela está lidando, né, com com essa ansiedade. certeza. Então, Sim, com certeza. uma pessoa comentou aqui, né, a Patrícia comentou assim, quando dá um branco, realmente o ansioso, ele tem um branco mesmo, né? E Isso. aí a Lisandréia já falou, né? Fazer roteiro, né? E eu acho que igual você não falou que trouxe a sua colinha? A gente faz isso. A gente faz um esquema, né? De como que para não dar esse branco. Se der esse É, branco, eu tenho onde recorrer, não é? Você tem alguma outra é, dica? e saber lidar com erros também, sabe? Às vezes, né, tudo bem, deu errado, não quer Uhum, dizer que vai ser sempre assim, alguma coisa assim. Mas eu vejo muito isso, né? A questão desse planejamento, da organização. é, Bom, de dicas, né? Eu falo, gente, respira, faz alongamento, tenha paciência, se cobre menos, peça uhum. ajuda. Muitas vezes são pessoas muito centralizadoras, abraça tudo, quer resolver tudo. Então, Perfeccionista também, né? isso, muito perfeccionista, tem muito medo assim do julgamento, então aumenta a crítica, sabe, dela, por isso que ela tem tanto medo que possa dar errado. Então, tem uma série de questões aí, né? Seja menos crítico, né? E tudo bem, se a gente não souber o que vai acontecer, tem que pensar assim: bom, disso aqui eu dou conta, isso aqui da minha parte, tá ok. Se acontecer alguma coisa, você também vai ter uma solução, você também vai Uhum. encontrar um caminho, porque às vezes a mente ansiosa, ela não deixa nem você perceber que se acontecer algo, então ruim, não é o fim. Vai ter Uhum. um meio, entendeu? Vai ter um caminho, né? Eu acho Então, assim, igual nós estamos aqui conversando, né? Olha, pode aparecer uma pergunta que a gente não sabe responder. E qual que é o problema? exato. Não é? Qual que é o problema? Todo mundo, a Acontece. gente não sabe tudo. E pode dar errado, pode cair isso aqui, a internet pode falhar. Então, mas se a gente ficar focada nisso, a gente não vem aqui fazer a live, né? Porque a gente fica, vai cair a internet, ai, mas não vai ter, a luminosidade não vai estar legal, ai, quem será que vai assistir? Se aparecer uma pergunta que eu não sei responder. Então, são todos questionamentos que a nossa mente ansiosa fica ali, né? E daí, Exato, o que você está falando é muito importante, muito importante. Gente, vai com o que vocês sabem. O que não sabe, gente, tudo bem, né? Que às vezes a cobrança é tão grande de você saber tudo e ter que dar conta de tudo que fica sofrendo, sabe? Então, eu gosto de estar comentando essa situação aqui, né? Então, assim, e se alguém entrar e perguntar alguma coisa que eu não sei, aí eu penso, não, ó, eu dou conta daquilo que eu sei. Então, eu fui lá, anotei tudo, falo isso aqui, eu garanto. Se entrar em alguma situação X, Y, Z, eu não vou saber falar, entendeu? E aí eu não dou conta, aí tudo bem, porque senão eu ia ficar sofrendo, eu ia querer e não ler faz, né, Thaís? A hã? gente não vem fazer, né? Porque daí você tem Ler medo. mil livros, eu ia fazer mil pesquisas, eu não ia poder atender os pacientes, porque eu ia falar, não, que eu tenho uma live com a Edna, eu não posso. Não é? Aí não sei o quê, eu ia ficar toda tensa. E assim, a primeira vez que eu fiz a live, minha filha, a voz nem saía, tá? Essa história de live também é recente. E foi com você. A voz ia travando, travando. Aí, e aqui, ó, mantendo controle, mantendo controle. E eu falo, gente, quando você faz uma, faz duas, faz três, você vai pegando confiança. Só que assim, você tem que focar no que deu certo também, né? Porque se você falar, ai, mas aquilo lá, porque olha a minha cara, o jeito que tava, mas É a ficou assim. risada, né? É assim, o que que a gente pode fazer, né? O ansioso, ele vai se apegar assim, ó, sabe, naquela coisinha, tipo, um monte de coisa foi legal, mas ele vai olhar aquilo, e aquilo ali vai dar mais medo da próxima vez.
Então, tem uma outra pessoa que fez um comentário aqui que é bem interessante também, né? É sobre, ela fala que ó, para a pessoa ansiosa, a percepção de que as pessoas não estão apreciando o seu trabalho é horrível, porque ela é a sua maior crítica, né? É até a auto-baixa estima aí. Olha, é muita coisa envolvida, né? Para mim, que trabalho na clínica, cada história, cada mergulho é um flash, né? Porque, assim, na TCC, que eu trabalho com a cognitivo-comportamental, ela se baseia em três crenças principais, né? Que os seres humanos sofrem, assim, três crenças disfuncionais, que é a crença do desvalor, então ela não se sente com valor. Tem a crença do desamor, então ela acha que assim, ninguém gosta dela, você entendeu? Ela não é importante. E a crença do desamparo, então assim, eu não sei fazer, eu sempre preciso de alguém, meio dependente, sabe? As pessoas parecem que falta sempre um outro, ela sempre tá falta do amparo, sabe? Então, a raiz disso, assim, tem que olhar, né, caso a caso. Mas, no geral, sim, se for desvalor, é uma pessoa que tem uma imagem de si mesma negativa, aí não tem aquela sensação de autoestima, então ela se deprecia mais, ela vai focar sempre na parte negativa dela, né? Então ela não tem aquela sensação de se sentir capaz, então tem alguns pensamentos de fracasso, né, de desempenho, né, desempenho prejudicado, que a gente fala, de autonomia e desempenho prejudicados ali, né, então faz ela ficar se criticando muito, porque é como se assim, se eu me cobrar bastante, as chances de dar errado diminuem. Então, aí ela vai e fica pilhada, e só que é um mecanismo que não só piora a pessoa, sabe? Só piora, porque aí não aumenta a autoestima dela, não faz ela resolver bem as coisas, ela sempre vai sofrer muito para algo assim que ela precisa realizar, fazer, dar conta, sabe? Então, sim, tem muita coisa ligada à autoimagem, à autoestima, não se sente capaz, não se vê com valor, né? Medo do julgamento do outro. Tem Ai, muito nisso. Thaís, nossa, como passou assim, nós já estamos aqui há uma hora falando. Olha, Na, então, indo aí para o finalmente, eu acho que a gente tem que marcar uma outra, que tem muito assunto sobre vamos isso, sim, né, tem bastante. para a gente falar, né? E eu assim, queria indicar que agora, falando nisso, eu lembrei de dois livros que eu li que me ajudou muito. Que um é O Poder do Agora, que eu acho que ajuda a gente Sim, a entender que a gente é capaz de parar de pensar, né? sim, sim. Que a gente acha que não é. A mente do ansioso, ele né, um turbilhão, né? E aquele, não é, da René Brenner, Ah, tá. Olha, que a fala da arte de ser, a arte, vulnerabilidade. isso, ser Ah, imperfeito, eu né? A tô arte com da ele. imperfeição, Da Brené Brown. Eu não isso. tenho. Esse aqui é outro dela, mas é a coragem de ser imperfeito. Isso, porque daí A coragem de você ser imperfeito. Isso você aqui. aprende e olha a ansiedade do Ai, cadê? autodescubro. Cadê? Uhum. Dá para ver, dá para ver. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que, né, ir lendo para aprender e óbvio, né, tem que procurar um profissional, saber que a Tem. gente pode viver bem, né, porque a ansiedade é um sofrimento. Sim, Então, procurar um profissional para que consiga tem, viver bem, né? tem um Aprenda aqui. a viver, né? Gente, não dá para viver com sofrimento. A gente veio aqui para viver bem, com equilíbrio, sabe? Então, não hesite em buscar ajuda para você ser mais feliz, tranquilo, né? Tem esse livro aqui que é Vencendo a Ansiedade e a Preocupação.
Tá. De quem que é, Então, Thaís? ele é do pai da terapia cognitivo-comportamental, que a gente fala o pai da terapia, que é o Aaron Beck. Então, eu Uhum, sigo ele aqui no meu tratamento. Mas esse é um livro que tem muita atividade, muito uhum. exercício, é muito legal para a pessoa leiga mesmo pegar e fazer, sabe? E aqui ele está Interessante. falando, não deu certo, é com um profissional, tudo. Então, tem bastante orientação aqui a respeito de ansiedade, de preocupação, né? Eu acho importante a gente frisar bem que não é normal, né, ser ansioso, porque senão as pessoas têm isso como normal e vai vivendo essa vida é duro, né? Duro essa vida dolorida, né? E pode ser É, uma vida prazerosa, sem ter essa preocupação com o que vai acontecer com amanhã, como vou apresentar esse trabalho, né? Tudo é um sofrimento para o ansioso, né? é assim, que nem eu falei, a ansiedade, a gente precisa dela. É importante ela estar aqui para a gente se antecipar de algumas coisas. Mas que nem é assim, é tudo que é excessivo, né? Tudo que está exagerado está bem fora do equilíbrio, então, né? Então a gente tem que perceber, né? Nem eu falo, às vezes a pessoa tá lá já com problema de saúde, ela tá vendo que já não tá legal. Mas aí ela vai procurar o médico só quando já tá doendo, tá grave o negócio, entendeu? Então, assim, aí o tratamento é mais demorado, dá mais trabalho, né? Exige mais investimento da pessoa, entende? Então, é a mesma relação que a pessoa tem que fazer. Tá exagerado, já tá incomodando, você viu que já não tá legal, para que esperar mais? Thaís, então, assim, olha, nós já estouramos a nossa hora aqui. Gratidão imensa, né, por você ter Eu que disponibilizado o agradeço. seu tempo e vir aqui falar um pouco para a gente sobre ansiedade, um assunto tão importante, principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, né? Gratidão imensa. Ah, obrigada, viu, Edna, pelo convite. Adorei estar aqui com você. Gratidão Bem, a todos que a todos. estiveram aqui comentando, né? Obrigada. Compartilhe, né, essa live, que é bom que chegue a mais pessoas, né, para ajudar aí mais pessoas. Obrigada, Obrigada. então, Thaís. Tchau, um Fica com beijo. Tchau. Deus. Beijo grande.